As startups não param de crescer. E em 2021, 11 unicórnios surgiram no Brasil, que são empresas que alcançaram um valor de mercado de US$ 1 bilhão. O país acumula ao todo 24 empresas nesse patamar. Mas como identificar quais negócios podem vir a ser um unicórnio? Sobre isso, conversamos agora com o Rodrigo Moro, Head de Inovação do GT Group. Rodrigo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Lívia. Rodrigo, existe um sistema para rastrear, para identificar essas empresas chamadas de unicórnios? Se sim, como funciona esse sistema? Bom, até o momento não existia disponibilidade desse sistema e era um assunto um tanto quanto capcioso no sentido de que inovação acabou virando um daqueles termos de senso comum e, na verdade, ele é atrelado a um conceito bem definido e, no entanto, complexo, que cheio de subjetividades. Então, pensando nisso, a gente na GT Group desenvolveu um sistema em 2020, alinhado com os conceitos adotados oficialmente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para dar pareceres em questões sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, de maneira tal que a gente consegue avaliar projetos, iniciativas de inovação e entendendo ali, né, qual que é o nível dessa inovação, qual que é o potencial impacto dessa inovação, qual que é o nível da novidade que está sendo trazida e da organização daquela empresa para propor aquela novidade, o engajamento, a natureza das atividades, de maneira tal que se consiga entender de uma maneira comparativa diferentes graus de inovação, diferentes iniciativas e decidir onde se alocar recursos, né? Buscando ali aquela inovação que de fato vai ter impacto, aquela inovação que é envolvida por práticas que vão minimizar o risco inerente à inovação e podem chegar a um produto final desejado, que é, né, essa busca de chegar a um grande rendimento por meio de novidades ao mercado. Ô Rodrigo, os jornais hoje aqui de São Paulo trazem matérias indicando o seguinte, que nunca tantas pessoas que têm curso superior completo estão trabalhando por conta. Isso tem consequência em razão da pandemia e vocês têm um radar, os números de empresas, as startups, surgiram muitas durante a pandemia. O que a pandemia trouxe, pelo menos de positivo, para esse setor e para as pessoas que queriam inovar, que queriam empreender? Bom, dá para dizer que quando a gente trata de inovação, todo desafio, todo problema de ampla escala acaba impulsionando, porque você precisa de toda uma cadeia de conhecimento e de profissionais qualificados associados para resolver problemas que surgem a partir daquela mudança de cenário. Então, não se trata só de uma mudança de cenário de saúde, né, que de fato, né, uma emergência de saúde prioritária que levou a desenvolvimentos tecnológicos em velocidade recorde, e esses permeiam não só as grandes companhias, mas todos os fornecedores e desenvolvedores que vêm abaixo dessas companhias e podem subsidiar, ou seja, todo um ambiente de inovação que cerca aquela iniciativa, né? Mas também as empresas passaram a ter que buscar novas formas de acessar os seus consumidores, ofertar novas alternativas, de maneira tal que surgiu espaço para aquelas pessoas que tinham ideias, tinham criações, para transformar essas criações, essas invenções em de fato uma inovação. E o que difere uma invenção de uma inovação é a aplicabilidade ao potencial de mercado, ao quanto aquela iniciativa vai trazer competitividade. Né? Então, nesse momento, até é um momento que, de certa forma, também existe todo um aparato de incentivos no Brasil para pesquisa, desenvolvimento e inovação que vem de encontro às necessidades que surgiram. Embora esse aparato de incentivos e recursos seja muitas vezes subaproveitado justamente por as empresas não conseguirem compreender seu conteúdo de inovação ou não conseguir avaliar os parceiros, né, essas startups e todos esses profissionais que estão disponíveis para desenvolvimento nesse momento. Rodrigo, você falou da importância de incentivos, de investimentos para financiar pesquisas que muitas vezes vão dar origem, que vão subsidiar essas startups. Queria saber de você como está essa questão de investimentos, de subsídios em relação a Brasil, falando a nível de Brasil, e qual o papel das universidades nesse processo de surgimento dessas empresas? O último ranking de inovação que foi divulgado, o Brasil ocupa a 56ª posição. Ainda a gente está aquém da possibilidade do país
até porque as universidades brasileiras formaram um grande número de profissionais qualificados em diferentes áreas profissionais, inclusive com níveis de mestrado, doutorado e formação nas grandes universidades estrangeiras e, por vezes, em interface com as grandes companhias inovadoras. Esses profissionais voltam para o Brasil e até muitas vezes acabam por ficar sem oportunidades, mas existe um ambiente de inovação para que essas oportunidades surjam. Nesse momento, existe uma prioridade no Ministério de Ciência e Tecnologia para tecer essas relações entre universidades e empresas. Essas relações muitas vezes passam por instituições de fomento que trazem subsídios, seja por fundo perdido ou seja por captação de recursos por condições mais favoráveis para as iniciativas que têm um conteúdo de inovação e que conectam as pontas, né, das empresas, as universidades, os institutos de ciência e tecnologia, dentro de iniciativas bem estruturadas que vão trazer um maior conteúdo de novidade de fato. Então, existem recursos para isso, é um bom momento na questão de alocação de recursos. O problema continua sendo a própria percepção que se tem sobre inovação. Muitas vezes, né, no meio acadêmico se atém as pesquisas básicas, mas aquelas pesquisas básicas podem trazer muita novidade, podem ter muita aplicação e não se conhecem os meios apropriados para que aquelas pesquisas básicas sejam revertidas em valor de mercado, em potencial de mercado. Por outro lado, né, você tem as indústrias e as empresas não conseguindo reconhecer o seu próprio potencial de inovação por não se aprofundar na complexidade que envolve o conceito de inovação, né? Então, muitas vezes, elas subaproveitam suas iniciativas e não conseguem geri-las da melhor forma para trazer um impacto de mercado, né? Ou até um impacto social significativo, por não se reconhecerem como tal, né? Até existe uma pesquisa da CNIS de 2015 que mostra que 65% dos empresários brasileiros veem a indústria brasileira e suas iniciativas como de baixo nível de inovação ou sem inovação, quando na realidade, na GT, nós temos contato com a inovação de muitos clientes e boa parte deles, sim, de início se vem sem inovação, mas quando você avalia de acordo com o conceito de inovação, você vê que existe uma série de iniciativas bem estruturadas e de impacto e que, ao serem observadas dessa forma, abrem portas, né, para serem impulsionadas. Rodrigo, para a gente fechar aqui a nossa conversa rapidamente, até uma pergunta talvez curiosa e dentro do que você está falando, né? As pessoas às vezes sonham, vou abrir um negócio, vou abrir uma startup, queria eu ter criado o Facebook, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, ainda há espaço para novas criações ou todas as startups possíveis já foram criadas no mundo? Não, a gente sempre trabalha com cenários dinâmicos. A sociedade, os mercados, eles não param, eles mudam a cada dia, de maneira tal que a oportunidade que está disponível hoje não necessariamente vai resolver os desafios do próximo dia. Então, existem oportunidades sendo criadas continuamente e que requerem pessoas que tragam soluções. Então, existem oportunidades que são referentes a desafios, a problemas, a necessidades da sociedade, do mercado consumidor, das indústrias em seus sistemas produtivos, que mudam muito, ainda mais com a revolução tecnológica, mudam numa velocidade ainda mais acelerada. Então, pedindo sempre, né, requisitando sempre novas soluções que sejam desenvolvidas de uma maneira bem organizada. Então, existe oportunidade, sempre tem algo novo a ser criado, existem mercados novos a serem explorados, existe um potencial de disrupção, talvez como nunca, né? Por conta até da revolução tecnológica e de todas as implicações, né? E como ela permeia os mercados e a sociedade em diferentes níveis. É um momento ímpar para que se tragam essas ideias, né? Como inovações de impacto e que ocasionem crescimento para essas empresas e até para a economia como um todo. O que acontece é que para chegar nesse ponto é necessário que seja feita uma gestão da inovação bem organizada. E esse é um tema no qual dá para se dizer que as empresas no mundo ainda estão um pouco atrasadas. Até mesmo na Europa, onde para desenvolver o sistema do Saci nós fizemos um benchmark com outras métricas para a inovação e vimos que até na Europa existe uma baixa permeabilidade à compreensão do que realmente é inovação e de como fazer a gestão correta dessa inovação para ela gerar impacto.
sem essa gestão acaba sendo muito arriscado, acaba sendo jogar na loteria, acaba ficando muitas vezes no nível de invenção ou não passando pelo que se chama, né, o vale da morte da inovação. E a gestão da inovação é um meio para conseguir chegar nesse objetivo, porque a oportunidade de fato existe como nunca. Pois bem, conversamos com o Rodrigo Moro, Head de Inovação do GT Group. Rodrigo, obrigada pela entrevista. Bom domingo para você. Obrigado, Lívia. Obrigado, Thiago. Bom domingo para vocês também e para todos os ouvintes aí da Jovem